Olá, tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de final de inverno, início de primavera, tome aquele café quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevistas e muito mais. Especialmente nessa edição de 30 de setembro, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre o nosso programa nesse primeiro ano de atividades. Na próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, a partir das 19 horas, estaremos comemorando o aniversário do programa Sim para a Literatura em Linhares, com muitos convidados, amigos e parceiros. Esse encontro será no Anfiteatro Nice Avanza, na Praça 22 de Agosto, onde fica localizada a Biblioteca Pública Municipal. Nesta edição de 30 de setembro, não apresentaremos a coluna da entrevista, que habitualmente compõe a terceira parte do nosso programa, mas muitos depoimentos que representam várias fases do programa Sim para a Literatura. Ao longo desse primeiro ano de muito trabalho em favor da literatura, sem via de dúvidas, o personagem principal sempre foi o livro. E particularmente o prazer da sua companhia, sempre o livro. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias. É uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. E falando de livros, temos um depoimento de um dos nossos parceiros mais representativos, Antônio Bezerra Neto, escritor linharense, já é quase um sócio do nosso programa. Tenho uma preferência especial por esse livrinho, lançado recentemente, que tem como título Este Pintacil que vem pousar em minha janela é uma verdade mais poética, aí é a questão da poesia, mais poética do que natural, do que objetiva. Então a poesia tem essa questão de ser subjetiva, né? Então, esse é o livro que eu trabalhei pela última vez. Eu posso ler um texto? Por favor. A minha poesia também não é localista, não. Ela não está presa a um local. Ela tem uma dimensão universal. Ok. Então, vamos lá, desde o Central Park. Acabo de receber um telefonema de Nova York. Era meu filho. Falamos por frações, menos de 1 minuto. Já a mãe alargou-se em longas conversas. Parece detê-lo. Oferecia distância, dinheiro, flores e beijos. Já meu amor por ele é apenas um estilhaço, mas parece infindo, tomado de cânticos e drops de anis. Durante o nosso trabalho, consideramos de fundamental importância atrairmos a participação das novas gerações de leitores e de escritores, sempre interessados no hábito da leitura. É muito importante para mim porque aumenta o meu conhecimento e faz bem para minha alma e para o meu coração. Eu gosto assim muito de ler, de escrever. Eu sou bastante incentivada pelos meus pais, pelos meus avós. Sim, um livro que eu gostei mesmo assim de ler, que eu estou lendo ainda ele, é O Meu Pé de Laranja Lima. Eu achei o livro assim bem bonito, lindo. Que acontece? Eu leio bastante, todos os dias. Chego em casa, durmo, estudo e depois eu pego um livro e vou ler no meu tempo livre. Porque se você ficar mexendo em celular e vendo televisão, tudo bem, quer ver? Pode ver, mas tira o tempinho para você ler, para você estudar, que é sempre bom. A leitura é importante porque ela está intimamente ligada à construção do caráter, construção da personalidade, da maneira de pensar, da capacidade até mesmo de pensar melhor, raciocinar melhor. Eu diria, primeiramente, leia. Leia o que for possível ler. Você não quer ler uma crônica, não quer ler um livro grosso, porque tem gente, né, o livro não tem imagem, não quer ler. Eu sei. Então, começa a ler por um gibi, por um HQ, qualquer coisa simples. O que te chamar a atenção, poesia também, tem gente que prefere ler poesia, ao invés de ler outras histórias.
o que te chama a atenção, comece a ler. E a partir daí você vai perceber que tudo vai ficando mais fácil. Você vai passando para as próximas coisas, vai passando para construções literárias mais importantes. E pode chegar num momento que eu diria até para tentar escrever, não só ler, como tentar produzir suas próprias obras. Porque eu acho que isso é muito importante, ajuda muito na nossa formação. E também várias outras gerações que representam com brilhantismo a literatura capixaba. A palavra sempre me encantou. E gostava muito de ouvir as histórias que minha avó me contava. Meu pai era farmacêutico, tinha farmácia e tinha muitos livros de farmácia. Como eu não tinha muito livro para ler, eu lia os livros de farmácia. De tanto encantamento que eu tinha, de tanto prazer que eu tinha ao passar as folhas, parecia que eu escutava a voz dos livros ali. O manuseio do livro, né? Eu acho que isso é uma coisa imperdível, mesmo com a tecnologia. Eu acho que é uma emoção muito grande. Eu já quis até ser livro em vez de ser escritora. Eu fiz um poema que eu queria ser livro. Eu queria ver as palavras se formarem nas minhas páginas brancas e nuas. Nesse ano de programa Assim para a Literatura, foi possível compartilhar momentos de muita responsabilidade e de muita emoção, ao entrevistar pessoas que têm muito carinho pelos livros. Dona Maria Simon, que há mais de 25 anos trabalha na Biblioteca Pública de Linhares e que atualmente coordena os trabalhos, recebeu uma merecida homenagem durante as comemorações dos 50 anos da instituição. Homenagem mais que merecida. O coração bateu bem forte, né? Porque é uma coisa, não é questão de vaidade, mas é uma questão assim que eu passei muitos anos dentro da biblioteca. Estou lá ainda, mas estou prestes a sair, me aposentar. Então foi uma coisa assim que me deixou bastante emocionada, né? Os 50 anos da biblioteca e eu ser homenageada justamente nesse período. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, nem nunca esperei, né? Lógico. Eu sempre fiz a minha obrigação dentro do setor onde eu fui colocada para trabalhar. Eu tenho que fazer o papel que me deram para fazer. E eu acho que eu busquei fazer isso aí durante esses anos todos, sempre com o maior prazer de procurar qualquer pesquisa que tivesse que procurar, atender o público, fazer o empréstimo de um livro, né? Atuei muitos anos dentro dessa biblioteca, eu acho que eu não deixei de cumprir o meu papel, não. E deixamos o sangue correr na nossa veia poética e florescer os sentimentos. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimento é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. E nas trilhas dessa caminhada é possível dizer que sei que nada sei e vamos seguindo em frente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, que eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Nessa segunda temporada do nosso programa Assim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Estamos de volta com o nosso programa Assim para a Literatura. Ainda nessa corrente comemorativa, convido vocês para acompanhar comigo a nossa dica de livro. Esse trabalho de minha autoria tem uma relação muito forte com o que estamos fazendo ao longo do nosso programa de TV. Quero compartilhar com vocês essa experiência. Acompanhe comigo.
Podemos afirmar que na prática da leitura é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura consistente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores e ajuda a entender melhor a realidade que nos cerca. Nós vivemos melhor sendo leitores assíduos. Ler para mim é uma paixão e um imenso prazer, mas verifico que muitas pessoas que estão interessadas em ler, muitas vezes, encontram dificuldade de saber por onde começar. É a dificuldade, por exemplo, de chegar numa livraria e saber o que encontrar para ler. Ao longo da leitura desse livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, eu faço sugestões de bons livros para a sua leitura. Você, leitor, vai encontrar, além de uma discussão muito interessante, relacionando os benefícios do hábito da leitura com várias questões ligadas ao seu dia a dia. Você vai encontrar a indicação de 11 livros de literatura, cujas capas você vê ao longo dessa dica de livro. Essas indicações vão fazer você mergulhar num mundo prazeroso de muita literatura. Que este livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, que tive a oportunidade de escrever e publicar, seja um estimulador para tirar pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores, e como disse o escritor alemão Franz Kafka, derreter o mar congelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura. Torço para que aqueles que tiverem acesso a esse livro, que possam sair dele com sede e desejo de mais leitura. Que busquem nas fontes da literatura o ingrediente para novos sabores e novos prazeres, e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura. E que os ajude a participar do incomparável tesouro de possibilidades que a literatura proporciona. E para aqueles que já têm o hábito da leitura, que essa contribuição seja percebida como uma proposta colaborativa e não mais como um simples produto concorrencial de mercado. Para adquirir o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, você pode acessar a página facebook.com/A Importância da Leitura Oficial ou enviar um e-mail para aimportanciadaleitura2016@gmail.com, endereços que estão aqui na tela. Continuando esse clima gostoso de aniversário do nosso programa Assim para a Literatura, na dica de leitura dessa edição, queremos compartilhar com vocês, nossos telespectadores, um depoimento de uma pessoa muito conhecida e que é uma das nossas referências quanto à respeitabilidade. Assista o que o Dr. Drauzio Varela diz sobre a importância da leitura. Eu acho que eu devo quem eu sou à leitura. Eu seria uma pessoa completamente diferente desta e certamente pior do que eu sou. Porque a leitura me acompanha desde da infância praticamente. Eu de menino já lia gibis, era viciado em ler gibi, depois passei na adolescência a ler os autores da língua portuguesa. Na época de faculdade, vestibular, realmente minha vida ficou muito complicada, porque você tinha uma quantidade enorme de coisas para estudar e a literatura ficou em segundo plano, mas eu retomei em seguida. Eu tenho um enorme prazer, porque você quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida.
Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimentos múltiplos sobre o hábito de ler e sobre suas positivas consequências, de parceiros do nosso programa. Curta esse prazer comigo. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. Você passa a viver um sonho, entrar nas histórias que são descritas nos livros, esse entrar que o jovem, o estudante, as pessoas passam a ter no momento em que começam a ler um livro, esse entrar naquela história, naquele texto, faz com que elas possam abrir os seus horizontes. Especialmente Cecília Meirelles, que é assim a grande poetisa assim que eu guardo no meu coração desde a infância, que eu admiro os poemas dela, que são muito sonoros, muito musicais. Então ela é minha inspiradora, né, como escritora. E outros autores também que me emocionam muito, como em São Mateus nós temos Maciel de Aguiar, por exemplo. Eu sou muito fã da Alta de Souza, que é uma poeta incrível que eu costumo ler para rezar, para falar com Deus. Então, assim, tem os autores estrangeiros que me emocionam muito com as histórias, né? A história de suspense, como Agatha Christie, entre outros. Então, isso me influi também no que eu vou escrevendo. Eu acredito que a gente se aproxima. É importante a leitura porque eu me aproximo do autor. É como se eu estivesse falando com ele. É como se eu fosse amiga dele. Isso me faz bem e ajuda na minha criatividade literária. Olha, a leitura ela é importante na nossa vida, na minha vida, na vida de todos nós, porque ela abre horizontes, né? A gente sai de uma situação assim, entre aspas, de ignorância e passa a conhecer o mundo, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações. E isso é muito importante porque a gente se insere na sociedade e não é manipulado pelos políticos ou pela mídia ou pelo... Então, é mais difícil de enganar quem tem o hábito da leitura. Exatamente, porque a leitura ela mostra o mundo, ela abre o mundo para a gente. Desenvolve a visão crítica da pessoa. Desenvolve a questão crítica e faz você se tornar realmente um cidadão inserido na sociedade com os seus pontos críticos, né, com a sua opinião. Então, assim, quem não lê tem realmente mais facilidade de ser manipulado pela massa ou pela mídia, pelos políticos e por todo mundo que quer realmente dominar a mente, né, das pessoas, né? Então, assim, o hábito da leitura, a importância da leitura está nisso, se tornar uma pessoa de mente mais aberta, uma pessoa com uma visão mais crítica do mundo. Ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa, né? A criança, muitas das vezes na escola, ela é obrigada a ler ou a escrever de certo modo, formal, num formato X, e aquilo acaba criando uma barreira para a criança. Não, a leitura em si, ela tem que propiciar sonhar. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta, entendeu? A leitura ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer, porque ela não tem o dever de dar coisas, respostas. Ela não tem que dar respostas, certezas, lógicas, não, ela tem que dar sonho, porque o resto já está na realidade. Eu vejo os benefícios que a leitura faz para toda uma geração que vem aí. Nós temos sim que apoiar qualquer projeto, programa que trabalhe com esse incentivo à leitura. Eu sou uma que estou aqui disposta, se alguém precisar de mim, eu estou à disposição.
E colocamos em discussão o importante papel dos professores e professoras no estímulo ao hábito da leitura. Com certeza o professor de português, principalmente, deve ser leitor para ele poder dialogar com os alunos. A leitura favorece tanto o crescimento pessoal quanto o intelectual. A pessoa que lê, não só o professor, né? A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue fazer a interpretação de determinadas situações de uma outra maneira e resolver seus problemas de forma diferente da pessoa que não lê. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e sem ler, como que eu iria propor esta atividade? O professor que tem esse hábito, ele é um outro professor. Tem que admitir isso. O professor que lê, você percebe, porque a partir do momento que ele gosta de ler, ele consegue incentivar, criar estratégias metodológicas para a sua turma também criar esse gosto, desenvolver esse gosto pela leitura. Professor que não incentiva a leitura, ele furta do aluno um dos prazeres da vida, que é ler. E é bom porque é uma atividade solitária, porém solitária só em parte, porque ele convive com personagens que já existiram e que existirão. O professor não pode furtar. Tirar do aluno esse direito, dona Arlete, é isso? O direito de gostar de ler. De leitura. Magistério é poder. Não pense que o professor é um coitadinho. Se ele souber exercer esse poder, os olhinhos do aluno estão voltados para ele. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Até daqui a pouco. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Na terceira parte dessa retrospectiva do primeiro ano de atividades do nosso programa Sim para a Literatura, continuamos a compartilhar com vocês alguns depoimentos que gostamos muito de ouvir. Me siga nesse deleite, é bom ouvir isso. O Sim para a Literatura, ele dá a oportunidade para a gente se abrir, se expor, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. É um trabalho muito importante e que, assim, valorizo muito. Muito obrigada por essa oportunidade. Essa iniciativa, ela estava há muito tempo precisando de uma iniciativa desse tipo. Porque há anos na estrada, tenho sentido necessidade de ter um programa voltado para os autores capixabas. Até poderia sugerir a ideia de que um dia possamos reunir todos os entrevistados para se encontrar num espaço, divulgando os trabalhos, né? E aberto ao público, como está sendo feito, né? Atualmente. O programa, ele é uma oportunidade que a gente tem de falar para o nosso público, né? Não é todo dia que a gente tem essas oportunidades. Segundo, é um grande trabalho de divulgação daquilo que os autores capixabas estão produzindo. Então vocês estão de parabéns de fazer um programa dessa forma, que é uma oportunidade que dá a todos nós de vir aqui e mostrar em rede mundial, vamos dizer assim, o nosso trabalho, que é regional. É um prazer estar participando do programa Sim para a Literatura com o professor Pereira. Eu acho um belo programa, uma bela iniciativa, não tem muitos paralelos no Brasil,
São raros os programas de televisão dedicados exclusivamente à literatura. Então, para o Espírito Santo, isso que o programa e a TV Sim realizam é muito importante para a formação de novos leitores, né? Ou seja, nós hoje vivemos na cultura do audiovisual, então é possível que algum dia, e isso talvez já tenha acontecido, alguém vai se tornar leitor porque assistiu algum escritor aqui no programa da TV Sim dizer algo que lhe despertou uma vocação. Eu acho que ter despertado uma, ou 100, ou 1000 vocações já é uma tarefa fundamental que eu acho que esse programa possibilita. O programa é maravilhoso, eu tenho acompanhado, muito bom. É um programa que não pode acabar, viu? Tem que continuar. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência durante esse primeiro ano de atividades do nosso programa Sim para a Literatura. Em nome da TV Sim de Linhares, quero agradecer pelo carinho que tem sido dispensado a esse nosso desafio, de despertar nas pessoas o hábito da leitura. Mas essa caminhada tem sido frutífera. Já percebemos isso no contato com as pessoas no nosso cotidiano. Para que vocês tenham acesso às informações sobre o evento comemorativo do nosso aniversário, na noite da próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, acesse a página do programa no Facebook. Está tudo lá. Confirme sua presença e venha compartilhar esse momento conosco. Agradecemos sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.